Olá, eu sou Jéssica Nascimento e estamos começando o Assunto é Gestão ao vivo na Rádio Universitária 95,9 FM e também com transmissão na TV Universitária Canal 2.1. Esse que é um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. Lembrando que você pode acompanhar nossa programação da rádio de forma online, é só acessar radio.ufrr.br ou baixar o aplicativo Rádiosnet no seu celular e procurar por UFRR. Bom, hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante e importante, que é a presença de meninas e mulheres nas ciências exatas, engenharias e computação. Nossa convidada é a professora Marcele Urquiza, do Departamento de Ciência da Computação da UFRR. A professora Marcele atua em vários projetos que buscam promover a inclusão de meninas e mulheres nessas áreas. Aqui em Roraima, professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, obrigada pelo espaço. Mais uma vez, eu venho aqui representando a UFRR nessa pauta que acabou colando, em mim, uma vez que a gente começa a trabalhar com essas ações afirmativas para meninas e mulheres, outras oportunidades vão aparecendo e a gente acaba assumindo e pondo para frente e tentando trazer para Roraima e via UFRR o que está acontecendo aí no Brasil. Bom, professora, então, para começar, conta para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal e profissional, como foi o caminho para a senhora se tornar uma mulher cientista, e professora na UFRR, e como essa pauta colou na senhora, como a senhora disse. Bom, eu estou aqui em Roraima há 20 anos, esse ano completo 20 anos que prestei o concurso no Departamento de Ciência da Computação, e eu tive uma formação na Federal de Uberlândia, graduação e mestrado em engenharia eletrônica e mestrado lá com o pessoal da engenharia biomédica. Já aqui em Roraima, eu fiz doutorado junto com o grupo da agronomia via Rede Bionorte. E assim, eu sou da geração 1972 em que a mulher ela era proibida, de fazer algumas coisas. Entre elas, uma coisa que eu sempre gostei foi esporte. Então, eu me lembro que para jogar bola na escola, meu pai tinha que assinar autorizações ou lembrar de levar notificações. Eu lembro que alguns espaços, quando chegaram os primeiros computadores na escola, sempre eram os meninos que demonstravam um interesse maior e aquilo ficava como se fosse para eles, na época que o computador não era tão popular. E então eu fiz parte desse momento de incômodo de algumas. Eu tinha algumas colegas também que compartilhavam isso comigo. E assim, levou um tempo. Eu fiz escola técnica em Recife, curso de eletrônica, e sempre vendo a presença de mais meninos do que meninas. Esse ano eu devo ter já, 20, 30 anos de formada na escola técnica, e a gente vê que continua em uma discrepância desse grupo. Então, eu vim conduzida até aqui, trabalho. Você me chamar de pesquisador é uma honra, porque a gente tem em Roraima, já alguns pesquisadores recentemente reconhecidos por produção na própria UFRR, mulheres. Então, eu deixo toda a minha estima para elas, porque não é tão fácil quanto para os homens. Não é só uma questão de competência, de conhecimento. É toda uma trajetória da vida de meninas que algumas conseguem vencer e conseguir realmente ser mais produtivas com as mesmas condições, vamos dizer, que os homens. Então, eu deixo aqui meus parabéns às professoras que já adquiriram isso. Mas a gente fala de pesquisa, não importa o nível, não importa a total da minha produtividade, mas eu consegui entender que eu devo continuar batalhando, colaborando com tanto que eu posso e nos temas que me são apresentados. Muito bom, professora. Aqui em Roraima, você coordena há pouco tempo um projeto novo, o projeto Rebeca, que é a Rede de Ensino Brasileira para Engenharias e Ciências Exatas. Explica para a gente o que é essa rede, que é um projeto da USP, da Universidade de São Paulo, aprovado pelo CNPq. Como é que ele funciona? Tá. Ano 2023 teve mais uma vez uma chamada do CNPq. Eu participei de algumas para trás, sempre chamadas afirmativas, para atrair meninas e mulheres para as ciências exatas, porque continua um número insuficiente
relativa a 1970 e até antes, onde teve maioria de mulheres. Então, o CNPq, ainda bem, continua com esse pensamento. E aí teve esse edital, e eu fui surpreendida por um convite muito bacana da USP. Por quê? Num passado recente, olhando as experiências que a USP tem com a professora Lina, a professora Kalinka, com projetos de Technovation para girls, né? Onde formava meninas para programação. Na época, eu divulguei isso aqui em Roraima. Coincidentemente, uma filha de um professor, hoje Maria Flá, está lá na UFAM. Maria se interessou, fez esse curso, e eu pedi uma concessão especial, porque todos os projetos são para meninas de ensino público, mas a Maria fazia escola particular, mas ela, pelo interesse dela, eu consegui que ela manifestasse, e a USP aceitou essa inscrição. Ela fez esse curso, ela teve um destaque, e ela se descobriu que era uma apaixonada por computação, e não por matemática, que ela já era excelente. Depois desse projeto, a Maria veio trabalhar conosco no, então, Macuxi Digital. Que a gente vai falar sobre ele também aqui. Exatamente. Então, essa iniciativa da USP, eu me juntei, colei com eles, e aí, por eu ter trabalhado com eles, por essa aluna daqui ter sido premiada, e hoje, né, ela se descobriu, então, cientista da computação, está lá na UFAM, passou em 3º lugar no vestibular, está lá estudando, vai ser mais uma colaboradora em breve para cá, para Roraima. A gente começou. Então, o Rede Rebeca é um projeto em rede, é uma modalidade que o CNPq criou, que era o seguinte: um grande grupo, então um grupo consolidado de pesquisadores, como da USP, do Instituto de Ciências e Matemáticas, do ICMC, fez uma proposta e disse: eu preciso ter algumas universidades ou o estado da região norte envolvido. Por quê? Porque a gente precisa incluir indígenas. Então, é lógico que nós fomos alvo também por esse interesse. E também porque esse edital privilegiava, dizia: vocês têm que incluir no mínimo 3 regiões do Brasil. Ou seja, sai somente do Sudeste. Busca parceiros no Norte, Nordeste, e eles fizeram isso. Então, a gente entrou como uma coordenação local. A UFRR, e no caso a UER também, está junto com a Rede Rebeca. A Rede Rebeca levou esse nome porque é uma rede de ensino brasileira para essa atração de meninas e mulheres. A Rebeca, qual que é a pegada desses projetos em rede? Tudo que é oferecido e produzido por os 7, 8 universidades que estão fazendo parte dessa rede, coordenada pela USP, tudo que for oferecido vai ser distribuído para a rede. Então, quer dizer que aqui em Roraima a gente vai ficar sabendo de projetos, vai ter vagas, inscrições de projetos que antes ficavam restritos à rede social, a tudo na região Sudeste. Então, quem está produzindo um material lá no Pará sobre algum tema que interessa, então, a rede de ensino de engenharia, computação, chega para a gente aqui, para a gente divulgar, e nossas meninas podem fazer. E elas têm acesso também à mesma qualidade que todo mundo do restante do país tem acesso. Exatamente. Né? A gente tem um balizador, porque nós também podemos produzir materiais. Pela primeira vez, um material que é produzido aqui, então, pelas nossas meninas, vai ser colocado e ofertado na rede. Quando ele for na modalidade EAD, então, para o Brasil todo, via Rede Rebeca. Quando for presencial, aí, infelizmente, fica por aqui. Isso não tem como vencer esse limite. Então, essa natureza de projeto em rede, muito interessante. A gente já tem alguns cursos que já chegaram para cá, curso para professoras do ensino médio se capacitarem em análise de dados, cursos de diversas naturezas. Né? Exato. E tem algumas ações já em andamento, né? A senhora estava me falando aqui no Colégio de Aplicação da Universidade e também no Instituto Federal de Roraima. Fala um pouquinho sobre essas ações, como elas estão ocorrendo. Isso. O projeto CNPq ele tem duração de 3 anos. Então, a coordenação da USP, lá via a professora Lina Garcês, ela estabeleceu, nesse primeiro ano, então, levantou a demanda. O que cada universidade vai propor? Então, a gente aqui se comprometeu em realizar 2 ou 3 ações. Uma, que seria via uma escola parceira nossa, que é o Colégio de Aplicação. Então, a gente vai oferecer, já começa sexta-feira agora, a primeira turma
uma oficina de pensamento computacional. Meninos e meninas podem fazer? Sim. Mas, para ser aluna bolsista, então, uma aluna que vai ganhar uma bolsa para estudar, para fazer esse curso e ajudar lá nos trâmites ali com a professora, somente menina. E justamente é um incentivo de permanência, né, normal do CNPq investir em bolsas de iniciação científica júnior para meninas. Mas meninos e meninas podem fazer o curso. A professora que coordena essa atividade local hoje, a professora Cleane Nascimento, que é uma parceira minha já de outros projetos, também recebe uma bolsa estilo do CNPq para professoras de ensino médio, então, que coordenam, que propicia aquele espaço e coordena essa atividade. Então, essa atividade já vai começar sexta, vão ser 10 aulas de pensamento computacional num laboratório com oficina desplugada, então, você tem que aprender a resolver problemas pensando computacionalmente. E, assim, o mínimo do pensamento computacional pega uma coisa e divide ela em coisas menores e começa a estruturar logicamente uma sequência, se assim houver. São quantas pessoas nessa turma, professora? Agora tem 20 alunos, em que a gente tem lá um laboratório, né, do IFE, mas do CAP. Mas, assim, vão haver outras edições e a gente pretende, até porque são 3 anos. Então, esse primeiro ano, o CAP entrou com essa oficina. Pode ser que o ano que vem a gente proponha outras e outras e outras. Então, essa ação começa agora, vão ser 10 aulas, sempre às segundas e sextas. E, assim, a gente vai estar divulgando nas redes sociais da Federal, do próprio Macuxi Digital, as próximas inscrições, porque, assim, acabou muito rápido, né? Bom, tem interesse, né, professora? Tem um interesse. E sobre a ação no IFE? O IFE também. Tem uma colega, inclusive, já esteve aqui conosco no estúdio, a professora Débora Dea. Ela tem já um time, né, vamos dizer assim, de meninas especialistas em robótica. Eu fui lá, conversei com ela, eles são super profissionais, eles montaram material e entraram na Rede Rebeca como escola parceira da UFRR, estão oferecendo oficinas de robótica com o kit Lego. Então, as meninas produzem material, gravam videoaulas, produzem todos os experimentos, está acontecendo toda sexta-feira, às 14 horas, lá no IFE, no laboratório. Só que, assim, o IFE tem muitos planos. Eles vão realizar no IFE Comunidade uma oficina dinâmica. Você chega lá, nunca viu nada, senta lá, fica por 2 horas, experimenta o que é programar um robô, montar um robô. O que é robótica? Não é só robô, né? Automação de ideias. Então, elas vão fazer essa ação, vai ser um dia inteiro, muito legal. Em breve também vai ser divulgado, para que qualquer pessoa possa experimentar um dia de uma oficina de robótica. Então, essas 2 ações, esse ano já estão consolidadas, já estão começando a rolar. E eu estou aqui combinando com o Instituto Insiquirã, porque é a grande colaboração nossa, para que a gente possa levar, por exemplo, essas 2 oficinas em algumas regiões, comunidades indígenas, que a professora Iana está organizando comigo, né? Então, lá, Pedra Pintada, ela está vendo, porque não basta só ter vontade. A gente tem, essa escola, essa comunidade tem que ter uma estrutura mínima de computadores, de energia, né? E, no primeiro momento, para que a gente vá até eles. Num segundo momento, que eles possam, alinhado à agenda do grupo, da forma de trabalho indígena, eles virem para cá participar de oficinas aqui na UFRR. Então, a gente vai fazer, com toda certeza, esse ano também, uma ação nas comunidades indígenas, né? E vai ter mais 2 anos pela frente. Esse ano a gente está pegando o ritmo, porque trabalhar em rede não é simples. São muitos atores, muita gente e demanda lá da USP que eles também consigam alinhar tudo isso, né? Mas ano que vem, com certeza, a gente já vai entrar o ano com tudo muito mais definido, com know-how já de pegar e de oferecer e de receber e divulgar essas oportunidades de capacitação para as meninas aqui de Roraima. E lembrando, é sempre para meninas do 8º e 9º ano do ensino fundamental já e dos 3 anos do ensino médio, preferencialmente de escola pública. Como disse, pode ser que chegue uma demanda de escola privada e uma vez que a gente foi atendido num pedido, a gente também possa fazer isso, com certeza vai ser feito
não vai ter nenhum problema. E, professora, para finalizar esse primeiro bloco nosso, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o Macuxi Digital, né? É um projeto que surgiu como uma extensão da Universidade Federal de Roraima, que agora virou uma espécie de guarda-chuva que está abrigando esses projetos que estão chegando. Isso. O Macuxi Digital ele foi um projeto também, só que financiado aí por empresas privadas, fruto da lei de informática. A gente conseguiu capacitar muitas meninas em algumas tecnologias, como criar site, criar aplicativo. Só que, assim, ok, foi um contrato, terminamos, prestamos conta, está tudo certo, mas não pode parar. Então, uma das coisas que a USP procurou saber é, você tem um coletivo, você tem uma ação de extensão que também é para meninas, então vamos colocar esses projetos, e aí você escreve um projeto de extensão falando, o programa Macuxi Digital, ele agora alinhado a mais uma chamada, só que agora CNPq, pode fornecer apoio como o nosso laboratório, fornecer um espaço para cursos de capacitação online. Então, a menina vai lá, estuda. Essa pegada de, por exemplo, as 3 alunas que estou de iniciação científica, eu sugeri que elas tocassem uma revisão sistemática agora de assuntos de ciências, tecnologia e computação que são abordados por mulheres. Então, vamos fazer uma revisão sistemática de todas as colaborações de mulheres na área de computação. E a gente, um colega, o professor Marcelo, diagramou uma pesquisa, separou algumas referências, e é um sistema de eu leio um artigo, eu faço um post, e vamos colocar um projetinho que a gente está tentando finalizar, que vai chamar Fique Sabendo, Fique Sabendo 2, Fique Sabendo para elas, porque existe o Fique Sabendo já. De forma que a gente veja as contribuições que as mulheres fazem para a área de ciências exatas. E possa ver nesse grupo aquilo que é de verdade uma deficiência, o que é uma dificuldade, o que já é um sobressalto e uma consolidação. E essa divulgação é muito importante para que outras meninas vejam que existe essa produção e que elas também podem, né, professora? Podem conseguir. Bom, a gente está aqui num papo super bacana com a professora Marcele Urquiza sobre a participação das meninas e mulheres nas ciências exatas, computação, engenharias. Vai a um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo. Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, hoje conversando com a professora Marcele Urquiza, do Departamento de Ciência da Computação da UFRR. Professora, no primeiro bloco a gente conversou um pouquinho sobre os projetos Rebeca, falou rapidamente sobre o Macuxi Digital, mas recentemente também tem atuado em um outro projeto, que é o de telesaúde, que me falou aqui que ganhou o nome de Estelas, né? É um projeto que é a telesaúde como instrumento para a inclusão de meninas e mulheres nas ciências exatas, engenharias e computação, em que a UFRR é parceira da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Fala um pouquinho sobre o objetivo, né, do telesaúde, do Estelas, e como ele está contribuindo para ampliar o acesso dessas jovens, especialmente negras e indígenas, né, que é o foco desse projeto, nas áreas de tecnologias aqui em Roraima. Pronto. Esse projeto Telesaúde, olha a história dele. Eu formei em Uberlândia, fiz graduação em Engenharia Eletrônica e o meu mestrado no Laboratório de Engenharia Biomédica. E lá, durante o meu mestrado, fiz amizade, tem um colega que fazia doutorado na época, e o professor Eduardo Lázaro. E quando o CNPq abriu um edital, estava lá expresso que quando uma mulher submetesse, ela ganhava 10 pontos a mais, 20, justamente para que as mulheres se sentissem motivadas a submeter os projetos. Então, a história o professor Eduardo foi o único homem que foi selecionado nesse edital. O que eu quero dizer? Outros devem ter mandado, outros professores, Mas, quando a pessoa olha, se uma mulher mandar, ela já vai ganhar de cara 30 pontos, 20 pontos a mais, talvez os homens, não vou mandar aqui não. E o professor falou, eu fui o único selecionado. Então, assim,
Na época que ele foi pensar em mandar, eu disse, olha, eu já estou trabalhando uma ideia com o pessoal da USP. Será que vou conseguir, vou dar conta de ficar? Eu disse, não, interessante, Marcele, porque a gente precisa incluir, então, estudantes indígenas, né? E nada melhor, claro que tem lá no Belém, também é uma universidade parceira dele, tem outros, mas como a gente era conhecido já de laboratório, então ficou mais fácil conversar. Então, o projeto de telesaúde hoje, ele é chamado de Estelas, foi batizado por Estelas, é como se fosse tecnologia para elas. Ele é um projeto, o Eduardo é doutor, pós-doutor, nesse laboratório, trabalhava sempre com engenharia biomédica. E um forte deles era trabalhar com softwares e hardwares para melhorar a reabilitação de pessoas, né? O meu orientador do mestrado, o professor Alcimar, ele já era fera nisso há muito tempo, trabalhar com equipamentos para a área médica e esportiva que desenvolvesse performance ou reabilitação via, então, a engenharia. Aí o Eduardo bolou o seguinte, a gente vai trabalhar criando um curso de capacitação chamado Curso de Informação de Tecnologias Emergentes, CIT. Que tecnologias emergentes são essas? Exatamente as que estão aparecendo na mídia. Então, vai ser uma capacitação de 4 meses e vão ter 3 ofertas durante até 2027, né, vão acontecer. Realidade virtual, jogos sérios, inteligência artificial e computação em nuvem. Esses 4 disciplinas, elas são preparadas, estão sendo preparadas por 7 alunas de iniciação científica no Brasil inteiro. Tem 2 aqui em Roraima, tem lá em Uberlândia, tem lá em Belém, tem lá. Então, de novo, o projeto dele foi um projeto do CNPq na modalidade rede, que ele teve que unir 3 regiões do país. E aí, qualquer ideia, as meninas vão se capacitar nessas disciplinas tecnológicas e, ao final, vão ter um experimento prático numa plataforma de reabilitação chamada RehabNet, que aí é um projeto dele, uma startup, que acabou virando uma startup, onde você possivelmente vai pilotar uma plataforma e, por exemplo, fazer a reabilitação, um exercício que você faria numa fisioterapia, mas usando de um forma computador. automatizada. Então, você está lá olhando que movimentos, se você teve um problema no braço ou na mão, que exercícios você tem que fazer para, por exemplo, reabilitar aquele membro. As disciplinas foram escolhidas porque realmente elas estão em alta, né? Pô, a IA, a computação em nuvem, jogos sérios. Eu achei interessante essa daí, porque jogos sérios é de verdade o que o nome diz. Ele é um jogo para além do entretenimento. Então, o jogo tem um poder de engajamento muito grande. Haja vista o que a gente vê com as crianças e adolescentes, né? Haja vista o mercado que se tornou, o mercado de gamers, tanto de quem joga quanto de quem produz. Então, os jogos sérios é o seguinte, vai ser uma maneira, é uma metodologia de desenhar os conteúdos de forma que gere engajamento nas meninas que estão ali sendo capacitadas e que possa transmitir para elas as habilidades que elas precisam, por exemplo, para, ao final, fazer um experimento prático com a RehabNet. Então, é uma disciplina super importante. Todas elas estão sendo produzidas, como eu disse, por esse grupo. E aqui a gente tem 2 alunas de iniciação científica que fazem parte desse grupo, a Jasmine e a Shelly. A Shelly foi uma conquista, é uma estudante indígena do curso de computação, trabalhou comigo no Macuxi, trabalhou em diversos outros projetos, é uma pessoa extremamente capaz, só que a bolsa que o CNPq tinha ofertado para o papel que ela vai fazer, que é de divulgação científica, falava que ela tinha que ser formada. E aí, a gente mostrou uma realidade. Olha, encontrar estudante negra dentro da universidade já é difícil. Na região norte, difícil também, como o resto do país. Fazendo cursos de exatas, mais difícil. Estudante indígena, com habilidade para o que a bolsa pede, mais difícil ainda. Então, a gente fez, via o professor Eduardo, uma solicitação para o CNPq avaliar ou mudar a modalidade da bolsa para uma de divulgação científica que aceitasse uma graduanda ou que aceitasse pela habilidade, pelo currículo, pelas experiências, pela
E por essa coisa, ela é uma estudante indígena, né? E foi aceito. Foi aceito. Então, foi um grande ganho. Elas estão sendo sempre muito bem avaliadas por esse grupo do Sudeste, né? Eu falo, é uma universidade grande, Federal de Uberlândia. Quando eu saí de lá, o curso de engenharia elétrica já tinha 30 anos. Então, eles são super estruturados. E a gente saber que os estudantes daqui, apesar que não têm as mesmas condições, não têm todos os estímulos que os estudantes de lá já têm, conseguem visualizar um comportamento sério, produtivo, ter um foco para frente de melhorar, de buscar a oportunidade, não desperdiçar. Consegue. E, se tratando de meninas, então, foi uma surpresa assim, gigante. E, professora, você percebe assim, alguma diferença no interesse das meninas? Assim, despertou mais interesse? Tem uma procura maior de meninas e mulheres por essa área, depois da realização desses projetos, né, do início desses projetos? Então, tem uma coisa que foi bem interessante, né? Quando a gente estava fazendo o projeto Macuxi, no começo, a primeira edição, a primeira turma, a Jasmin, ela não era estudante daqui. Essa aqui é minha bolsista hoje. Ela era estudante de ensino médio. Ela fez o curso. No segundo momento, quando a gente encontra a Jasmin, ela está aqui na universidade. Ela fez ciência da computação, ela passou no vestibular, Jasmin e Andressa, diga-se de passagem, 2 alunas que se tornaram alunas da ciência da computação, que hoje estão comigo nos projetos. A Andressa está me acompanhando no projeto de telesaúde, e na Rede Rebeca, e a Jasmin e a Shelley no projeto de telesaúde. Então, a primeira coisa, elas duas se tornaram alunas da computação, hoje trabalham no projeto de pesquisa, são extremamente dedicadas àquela história. Mas elas já gostavam, elas tinham ali uma impressão boa, mas elas nunca acharam que davam para aquilo. Elas sempre falam a mesma coisa, eu nunca achei que eu ia conseguir, eu não achei que eu era boa, eu não achei que era isso para mim. E outro que foi a primeira revelação foi quando essa estudante, a Maria, filha lá de 2 professores da universidade, da Química, eu falei, Maria, se inscreve, pede. Maria é uma estudante excelente, eu falava, não, vai, é bom para você. A Maria vai, faz o Technovation da USP, se sai muito bem, faz uma edição onde ela ganha um prêmio de master lá, já foi até tipo uma jurada, e de repente a Maria fala, tia, eu não vou mais fazer matemática, vou fazer computação, porque eu não sabia que eu gostava de programar. Eu não achei que eu conseguia programar, eu não entendia. Só porque eu era boa em matemática a vida inteira, então vou fazer matemática. Ou vou fazer engenharia. E isso mostra que mesmo as meninas que já têm ali um certo estímulo, ainda não tem uma coisa assim de achar claramente que serve. Por quê? As ciências exatas, naturalmente, quando a gente vê os prêmios, quando a gente vê os reconhecimentos públicos. Essa é uma construção geral, que vem desde a infância, né, professora? Os meninos brincam mais com tecnologias. A gente brinca assim, a gente dá boneca para a menina e dá Lego para menino. Carrinho elétrico. A gente dá aqueles antigo brinquedinho aí da geração dos anos 70, que era o pequeno construtor, né, de fazer casinhas, e a gente dava um berço para a menina balançar, ou aqueles fogão. Aqueles kits de panela, Jesus, para a menina, tá? E hoje, a gente não deve fazer isso. Agora, se a menina gosta daquilo ali, ok, deixa ela. Também não começa com um preconceito de não, você não vai cozinhar, você não vai lavar roupa. Não. Não tem que desconstruir, tem que somar. Assim como meninos que nascem, poxa, já tem uma habilidade na cozinha, já faz sua comida desde cedo, pode ser que ele se interesse por essa coisa dos cuidados da casa, né, do seu que conserta tudo e o que cozinha também. Mas que existe, sim. Eu assisti uma vez um podcast que uma professora falava que desde os 6 anos de idade tinha um estudo que mostrava que quando a professora fala, vamos fazer um grupo aqui na sala para fazer um trabalho que tem que fazer tal coisa, naturalmente as meninas procuram colocar meninos no grupo. Porque elas têm uma sensação de segurança quando tem mais menino no grupo. Tipo, que o menino vai desenrolar melhor. Ela fala que isso está embutido num comportamento que talvez venha desde lá da creche,
Quando o faz parte professor do fala, inconsciente vamos coletivo. dividir, claro que eles querem mesclar, mas chega uma certa idade, né, ali, que os meninos mais ativos começam a perturbar literalmente as meninas, e a tia separa, não, bora menina aqui e menina acolá. O menino quer brincar de se bater, de correr, a menina quer brincar lá, de dialogar, de uma brincadeira mais... E aí há uma divisão por questão de gestão de um comportamento na escola. Só que depois disso, cria-se sim. E aí, quando ela falou isso, que desde os 6 anos a menina já tem uma percepção que ter um colega menino dentro do grupo pode facilitar alguma coisa, pode ajudar a finalizar uma tarefa, isso é um fato. Não tem o que fazer com isso, a não ser buscar experiências de inclusão. Eu falo, não tem que fazer só projeto para a menina participar. Ok, se você dá bolsa para a menina, porque é uma ação afirmativa, mas meninos e meninas juntos. O menino, sabendo do papel dele, usando essa força que ele tem de ser mais competitivo, é natureza, parece, do menino, e da menina de ser o quê? Planeja, projeta, divide, conversa, né? Negocia. Então, juntando essas duas habilidades, desde cedo, a gente vai ter uma diversidade maior para soluções. Essa é a ideia. Professora, a gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista. Queria que você falasse um pouco quais são os próximos passos, né, dos projetos, o que é que vem por aí, o que é que a gente pode aguardar. Então, fora esses do CNPq, a gente continua, né, na luta, vamos dizer assim, montando um portfólio do nosso departamento para trazer para a UFRR os projetos de lei de informática ainda, né? Então, a gente tem um projeto aí que a gente mandou para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que se chama Elas na Indústria, que é justamente dar uma capacitação em Indústria 4.0 para mulheres, né? Essas tecnologias envolvidas são muitas para o chão de fábrica. E esses projetos CNPq, eles têm duração, então, de 3 anos. A gente espera que Roraima possa colaborar e contribuir muito com a rede, porque se um projeto como o Macuxi abriu portas, vários que agora vão ser oferecidos vão abrir um leque de oportunidades, a gente vai poder ser avaliado e considerado como um parceiro, como deveria ser, e não como um ali, vamos ajudar, né? Vamos ajudar, vamos pegar, porque... Não, muitas vezes uma universidade grande faz esse papel, de ajudar uma menor a chegar, dar visibilidade, e a gente, às vezes, tem a sorte disso, mas a gente quer estar disponível com competência, estar disponível com ideias e com modos de trabalhar diferente do resto do país, pela nossa natureza, né, da região norte. Então, todos os projetos que envolvam metodologias diferenciadas para atender estudantes indígenas, cabe a gente. É responsabilidade nossa, a gente vai buscar isso, né? Porque tem indígenas pelo Brasil inteiro. Indígena em São Paulo, indígena lá no Rio, tem etnias, pode não ser expressiva como a gente tem na região norte, mas a gente pretende, sim, colaborar nisso e trazer, de novo, oportunidades de materiais e de formações para as meninas de Boa Vista, meninos e meninas, mas especialmente que as meninas possam se conectar e ver daqui a uns anos que esse estímulo rendeu isso, rendeu uma autoestima, rendeu um olhar, rendeu a segurança de dizer eu posso também. E ok, se eu erro, se eu demoro para aprender, todo mundo passa por isso. Isso não é uma característica feminina, que ela demore mais, que ela tenha dificuldade. Não, tirar isso, né, do que impede a gente de aprender, que é achar que não vai render como os meninos. Isso é uma coisa que tem que acabar. Né? Verdade, professora. E lembrando também que a nossa universidade tem laboratórios super capacitados, né, bem equipados, com tecnologias de ponta, para atender todos esses projetos. Professora, a gente chegou no finalzinho do nosso programa aqui, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as meninas que estão nos ouvindo, que ficaram curiosas e que, às vezes, acham que esse não é um espaço para elas, né, mas é sim, vamos incentivá-las. Então, o espaço está aberto para a sua mensagem e também para suas considerações. Então, vai uma fala direta aqui para os pais, né? Pais e mães de estudantes, de meninas. Fiquem atentos também, e às vezes as crianças, né, os adolescentes gastam muito do tempo da vida digital deles vendo um mundo irreal, se comparando com
meninas e outras pessoas em aspectos que quase nunca são de educação. É estética, é gosto por música. Então, separe um tempo na agenda, olhe essas oportunidades, você que tem filhas, meninas, para mostrar para sua filha, olha, procura aqui no CAP, na escola, procura a rede social da UFRR, procura a rede social do Departamento de Computação, o Instagram, DCC, porque tem uma pegada aí por esses próximos 3 anos de oportunidade de capacitar meninas. E, de novo, mas eu gosto da área de ciências sociais. Tudo bem, mas vai lá e experimenta. É uma experimentação. E aí você vai saber se realmente você tem afinidade ou não, e se você tiver, se desenvolve nela. Se não, pelo menos faça a inclusão tecnológica. A tecnologia hoje é uma necessidade de educação. Então, existe o letramento digital, existe a tecnologia que todos nós temos que usar a nosso favor. Então, esse é o recado que eu deixo. Fiquem atentas às redes sociais da Federal, das notícias, do Colégio de Aplicação, do próprio IFE, IFRR, do DCC, da Rede Macuxi, e as oportunidades vão surgir, vão aparecer, e encaminhem para os filhos de vocês, encaminhem para os amigos da escola, comentem, divulguem, para que a gente possa atingir e alcançar mais meninas aqui em Roraima. Obrigada, professora. Obrigada a vocês pela oportunidade, pelo espaço. Bom, nós conversamos com a professora Marcele Urquiza, uma excelente entrevista aqui sobre a participação das meninas e mulheres nas ciências, na computação e nas engenharias. A gente fica por aqui e até a nossa próxima edição do Assunto é Gestão. Tchau!